Porque, né, tive uma aventura tortuosa pelos últimos 2 ou 3 anos. Vou fazer um começo de apresentação um pouquinho autobiográfico para falar como que o youtuber passou pelo que foi o YouTube nesses últimos 3 anos ou 3 décadas. E aí a gente vai trocando uma ideia, né, das práticas todas aqui. Então, para trazer vocês um pouquinho para o que me fez estar na internet para falar com as pessoas, eu participei da criação de um canal no YouTube, que é o Nerdologia, lá em 2013, porque eu estava dentro da universidade, falando para a universidade que era importante a gente estar na internet fazendo divulgação e chegando no público onde o público está. Tentando buscar métricas alternativas, novas redes sociais, para cientistas falarem com as pessoas sobre a importância da universidade, porque se a gente não fizesse isso, um dia poderiam cortar o dinheiro da universidade e ninguém ia dar por falta. Não que isso esteja acontecendo. Aí entrei no Nerdologia, que é uma experiência um tanto diferente da experiência do pessoal que está, da grande maioria que imagina aqui, porque já foi um canal que começou profissional de primeira, já era um canal que começou com produção, dentro do grupo do Jovem Nerd, por aí vai, e eu ainda estava na universidade fazendo pós-graduação com a alma entregue para a agência de fomento e não podia participar do canal financeiramente. Então a ideia era fazer divulgação por fazer divulgação e vamos ver onde é que a coisa vai dar. O canal cresceu bastante, a ideia do Nerdologia minha em participar lá era fazer um conteúdo de ciência para quem não soubesse que gosta de ciência. Então, fazer spam de ciência, né? Finge que vou falar de super-heróis, mas na verdade eu estou falando de biologia. Finge que vou falar de outras coisas, mas na verdade eu estou falando dessas. E a missão para chegar nas pessoas dessa forma era fazer um conteúdo muito chapa branca, para usar um termo, né? Eu, dentro da situação privilegiada de homem branco, falando com o público masculino na internet, fui muito poupado de crítica e sempre tentei fazer um conteúdo que, se fosse para falar de uma ferida, que não falasse diretamente da ferida. Então eu cheguei a levar, por exemplo, mais de 4 anos para chegar em um tema onde eu pudesse tratar de homossexualidade sem falar disso diretamente, para quem precisa ouvir sobre isso e respeitar essa questão, ouvir isso de maneira que não transformasse isso num ataque. Então, com o Nerdologia isso deu muito certo, tem N problemas, N falhas minhas de conteúdo, informação e por aí vai, para fazer essa comunicação, mas ela seguiu sem grandes soluços. Aí em 2019 criei o meu próprio canal, junto com a Paloma, que é esposa, diretora, produtora, chefe, pauteira, e comecei a fazer as duas coisas em paralelo, pensando em sair do Nerdologia quando a gente fosse ter um filho, que é o que está acontecendo agora. E nesse processo, eu estava fazendo pós-graduação em virologia, me formando em estudo de vírus e espalhamento de novas doenças. Estudava Zika antes do Zika sair da África, estudava chikungunya antes do chikungunya rodar o mundo, estudei o Ebola no começo da epidemia de Ebola. Não tenho nada a ver com o que aconteceu depois de eu estudar essas coisas, tá? Mas era um hipster de vírus. E em 2019 fui dar um curso de divulgação científica na Unicamp, onde uma das aulas era o que acontece com verdades na internet. Como que você silencia verdades, contando mais mentiras e atacando pessoalmente quem fala dessas coisas. Então meio que já sabia o que estava por vir aí, quando começa 2020. Em 2020 começa a pandemia, eu comecei a fazer algumas lives explicando o que estava acontecendo, o que era o vírus e por aí vai. Aí em março de 2020 caiu a bigorna na cabeça. A gente tem estudos mostrando que a pandemia vai desenrolar em meses e não em anos, e a gente não está vendo nenhuma ação sendo tomada nesse sentido. Então eu lembro de, claramente, no 15 ou 16 de março, ler o estudo do Imperial College, que foi o primeiro que formalizou em quanto tempo a coisa ia acontecer, que tipo de medida que a gente podia ver, que a gente nunca tinha visto o mundo se fechar, como se fechou desde então. Então, provavelmente não se fecharia, gente pra cacete ia morrer. Eu li o estudo, passei a noite em claro, fui pra cama, minha esposa acordou, a Paloma acordou, olhou para aquilo no computador e falou: o que é esses números aí? O que é aquele vermelhinho ali embaixo? Aquele vermelhinho é leitos de UTI disponíveis. E por que isso fica tão mais alto do que esse vermelhinho? Aí eu desabei a chorar, porque é muita gente que vai ficar doente. E aí fica a dúvida, e agora? Como é que eu vou contar isso para as pessoas? Será que todo mundo sabe disso? Será que todo mundo tem que saber disso? Será que isso vai fazer alguma diferença na vida das pessoas? E aí, 2 dias depois, veio o pronunciamento do ministro da Saúde, falando: dali por abril a gente está esperando que o sistema de saúde entre em colapso. Mas tá tudo bem, toma uma canja, fica em casa, que tá tudo bom. E aí vem a noção de que sabem disso, estão trabalhando com isso, os números são esses, então é o que vai vir. E daí para frente foi virar uma chave. Não é mais o Átila que estava fazendo divulgação, é alguém que teve uma formação em virologia até aqui, que vai passar um recado duríssimo para as pessoas, e eu vou ter que agir de acordo com isso. Então vou ter que ser o mais direto possível, eu vou ser vítima de ataques,
O movimento negacionista ainda não está organizado, mas ele vai se organizar e vai vir para cima disso. E vai virar uma questão muito mais pessoal do que de números, porque na hora que tiver gente morrendo asfixiada, não tem muito como dizer que não é que é uma gripezinha. E veio o que veio, né? E foi o que foi. Para me manter são nesse processo, e isso eu falo para todos vocês aqui, a gente não está no mundo que quem falava de divulgação ou de educação pensa que a gente está, no sentido de que não é um déficit de informação. Tem muita gente com déficit de informação, vocês fazem um trabalho fenomenal de levar informação para essas pessoas. Mas tem muita gente que tem informação e não quer acreditar nessa informação. Então, se eu pergunto para as pessoas, é verdade que o ser humano veio do macaco? 30% das pessoas nos Estados Unidos respondem que sim. Ou melhor, que o ser humano tem uma relação de parentesco com o macaco e evoluiu junto com o macaco. 30% das pessoas respondem que sim. 70% dizem que não. Se fosse por chance, metade ia acertar a resposta. Tem mais gente errando do que acertando. Elas não querem responder que sim. Se eu pergunto, o elefante vem de parentes do elefante? 80% acertam. Então, não é falta de informação, porque as pessoas não querem agir de acordo com essa informação. E dentro de história, dentro de biologia, dentro de uma série de temas que a gente vê no ensino hoje em dia, as pessoas vão ser educadas pela internet, dentro do YouTube ou em qualquer outra rede social, para desacreditar do que vocês estão ensinando. E isso vai acontecer cada vez mais cedo. E dentro desse ambiente não é uma discussão, é uma trollagem. Dentro disso vai ter gente que vai vir deixar comentário e fazer as coisas, não para construir ou para fazer uma discussão, mas para distorcer o assunto. E você gastar energia com isso, gastar o teu tempo com isso, só vai te desgastar e ajudar a alimentar o que é esse monstro. Então, no meu caso, ter o apoio do YouTube foi fundamental para manter as lives no ar, inclusive, e para entender que era um movimento coordenado de gente vindo em comentários, dando flag no vídeo e fazendo as coisas. Ter a ferramenta de silenciar comentadores é fenomenal, porque de repente, ao invés de 1h da manhã aparecerem 30 comentários negativos, agora aparecem 3 e tem 30 likes. Eu sei que os outros 27 perfis também deixaram comentário, mas esses comentários não estão aparecendo. Então isso facilita demais o processo de limpar a timeline, fazer as coisas. Desativar o chat por um tempo foi muito bom. Ter a ferramenta de apoio dos membros foi muito bom, para poder ter uma comunidade conversando e mantendo as coisas. E me desligar da internet, fechar o WhatsApp, sumir do Twitter, sumir do Instagram, sumir do YouTube, me ajudou muito a continuar fazendo o que eu tinha que fazer, que naquele momento era uma missão de vida, de pegar a formação que eu tinha e a experiência que eu tinha e falar com as pessoas aí. No meu caso, a coisa foi muito mais estourada e foi muito para muitos outros lados, né? De ligação para os meus pais para me ameaçar, outro esquema de instituições, inclusive de profissionais que deviam me apoiar, me ameaçando. É uma outra escala que eu imagino que a maioria de vocês não vai passar, mas isso tudo não pode transparecer para o público, isso tudo não pode ser visível como que está acontecendo, porque se isso for visível, isso está funcionando e está me tirando do que eu tinha que estar fazendo aqui, que é comunicar isso para as pessoas e educar elas. Eu sei que é um senso de propósito diferente, mas acho que é o mesmo tipo de missão que a gente sente que tem para fazer essas coisas, né? E dentro do não alimentar as coisas, o tempo todo escolhendo quais são as brigas que eu quero ganhar. Tem comentário ruim, tosco, idiota, mas ele vai render uma construção legal para as pessoas aprenderem como desmentir essas coisas lá na frente. Então esse eu vou promover. Então tem alguém falando que vinagre é melhor do que álcool e que sabonete não serve para matar o vírus, eu vou ter que pegar isso, porque a avó do fulano vai receber isso no WhatsApp e ele tem que saber contar para a avó dele o que é verdade. Então alguns desses comentários eu vou pegar, vou tirar quem comentou e vou falar sobre eles para poder instruir as pessoas. A maioria dos outros não vai nem aparecer, porque isso não está acontecendo, porque não é relevante para as pessoas saberem disso. E no meu caso, é muito importante eu ter uma rede profissional, seguir pessoas, acompanhar pessoas, manter contato com quem é da epidemiologia, da virologia, da medicina, da infectologia, da imunologia, para saber diferenciar o que é ataque, o que é movimento coordenado, do que é uma falha do que eu falei. Eu tenho que estar disposto também a rever o que eu falei de errado e me acertar. Então ter uma rede profissional, uma rede de apoio foi fundamental para, se essa pessoa falar que eu estou errado, eu tenho que parar o que eu fiz, ouvir ela e consertar. Se essas outras 2.000 falarem que eu estou errado, é sinal de que eu estou certo. Então saber fazer essa coisa e ter um cerne bom de formação, de senso, né, de o que eu preciso saber para poder falar o que eu estou falando, foi fundamental nessa hora para poder eleger quem eu tenho que ouvir
quem eu tenho que atender e quem eu vou usar para mediar isso ou não. E aí a gente chega no que chegou agora.